Bem-vindo de volta ao canal Babi Conta, e nesse vídeo vou contar a história do filme de ação e ficção científica chamado Jumper. David Rice é um adolescente que vive uma vida normal em uma pequena cidade. Ele conversa com sua colega Millie, que gosta dele. David dá a Millie um globo de neve que Millie aceita de todo o coração. Outro colega, Mark, interveio e pegou o presente, tirando sarro de David. Então seus colegas jogam um globo de neve no lago congelado e David tenta perigosamente pegá-lo. Millie tenta fazer com que ele não vá, mas David continua. David estende a mão para o globo de neve, mas o gelo cede e ele cai no lago. Millie corre para ajudar, mas David fica preso. A correnteza arrasta David ainda mais e ele não consegue mais sair. De repente, ele se encontra no meio de uma biblioteca pública. David está completamente desorientado, completamente confuso, chocado e encharcado, mas tenta sair da biblioteca sem levantar suspeitas. David volta para casa e seu pai, William, repara que ele está atrasado. David vive sozinho com o pai porque a mãe o abandonou quando era criança. William pergunta onde David estava, mas ele não responde. William fica com raiva e persegue David até seu quarto. David tranca a porta, mas William tenta forçar para entrar. Assim que William invade, David desaparece e reaparece na biblioteca, percebendo que seus novos poderes podem ser a chance para melhorar a sua vida. Ele volta para casa e pega um pouco do dinheiro que havia economizado. Ele decide se mudar para uma cidade grande para recomeçar a vida e então tenta aprender mais sobre seus poderes, treinando no parque para ver se consegue controlar melhor. Ele folheia uma revista de viagens, vê várias atrações turísticas ao redor do mundo e tenta se teletransportar para esses lugares. Ele viu o Empire State Building e lembrou-se de estar lá com sua mãe Mary. As coisas em seu quarto de repente quebraram e ele se teletransporta para o Empire State Building. David então percebe que só pode se teletransportar para lugares onde ele já esteve e então decide usar seus poderes para roubar dinheiro do banco. Ele foi ao banco e pediu para usar o banheiro, e enquanto caminhava vislumbrou o interior do cofre do banco. Naquela noite, David se teletransportou para o cofre e pegou todo o dinheiro que pôde. Fez várias viagens, enchendo o saco sempre que voltava. No dia seguinte, iniciou-se a investigação do assalto ao banco. O Roland Cox aparece e informa ao gerente do banco que trabalha para o governo. Ele então solicita todas as imagens do circuito interno de TV e os nomes de todos que entraram no banco no último mês. Roland observou que o cofre do banco nunca foi aberto e as autoridades não sabem como o roubo foi realizado. Roland parece saber quem pode se teletransportar e sugere que o roubo pode ter sido cometido por um deles. David agora mora em uma cobertura no centro de Nova York e vive em abundância. Ele tem tudo o que precisa e faz o que quer na hora que quer. Seu apartamento está cheio de fotos do mundo todo e ele ainda tem uma sala secreta com moedas de diferentes países. David então se teletransporta para um pub de Londres e descobre uma linda mulher. Ele se teletransporta sem cerimônia para ela e outro homem. Um homem chamado Griffin o vê se teletransportar. Ele passa a noite com a garota e no dia seguinte vai para Fiji pegar ondas grandes. Depois viaja para o Egito, onde janta na Esfinge. A cena corta para uma selva tropical onde um homem se teletransporta e tenta escapar de Roland Cox. Ele tenta se teletransportar para o deserto, mas tem um cabo amarrado a ele, impedindo-o de conseguir se teletransportar. Ele fica preso em uma árvore emaranhada em fios. O Jumper pergunta a Roland por que ele faz isso com eles, e Roland diz a ele que qualquer um que pudesse se teletransportar era abominável e deveria ser eliminado. Ele então enterra uma faca no homem, apagando sua existência. Roland então recebe uma ligação sobre um delito ocorrido alguns anos antes, e David volta ao seu apartamento em Nova York. Mas Roland já estava em seu apartamento esperando por ele. Roland informa a David que está investigando um assalto a banco e que não é da delegacia. David diz a Roland para sair, mas em vez disso, Roland pega um bastão e eletrocuta David. David tenta se teletransportar, mas mal anda alguns metros. Roland corre, eletrocuta David novamente e o joga do parapeito da janela. Roland então atira no cabo e acerta David com o bastão. Roland pressiona seu bastão contra o chão, segurando David no lugar, para que ele não pudesse se teletransportar muito longe. Desesperado para escapar,
David se teletransporta para uma sala escondida na parede e consegue cortar o cabo. David desaparece com vários sacos de dinheiro e reaparece no antigo quarto na casa do pai. William ouve a chegada de David e corre para ele. William implora a David que ficasse, dizendo a ele que não tinha certeza se estava perdendo a cabeça por causa do desaparecimento do seu filho. David então diz a William que ele não é louco, mas desaparece rapidamente. No dia seguinte, David procura Millie e descobre que ela trabalha em um bar local. Ele então encontra Mark, que encheu seu saco na escola, e eles começam uma discussão. David teletransporta Mark para o cofre do banco e o deixa lá. David volta para o bar e consegue se encontrar com Millie. David diz a Millie que agora trabalha no banco e pergunta a Millie como ela está na cidade. Millie diz que ainda sonha em viajar pelo mundo e David a convida para acompanhá-lo em uma viagem a Roma. Millie fica radiante com a notícia e diz a David que gostaria de ir com ele. Algumas horas depois, David e Millie estão em Roma a caminho do Coliseu. Enquanto isso, Roland finge trabalhar para a CIA para encontrar Mark na delegacia. Ele pergunta o que aconteceu no banco e Roland descobre sobre Millie e fica sabendo que ela acabou de chegar a Roma. David e Millie estão no apartamento conversando sobre suas vidas e como vão passar os últimos dias. Mais tarde, eles entram num clima romântico e partilham um momento íntimo, beijando-se apaixonadamente. Mais tarde naquele dia, David leva Millie para o Coliseu e eles exploram a área enquanto evitam os guardas. David então se separa de Millie, abre a porta trancada e acaba batendo em Griffin. Griffin revela que era outro cara que podia se teletransportar, chamando a si mesmo e a outros como ele de Jumpers. Griffin fala sobre o estilo de vida extravagante e despreocupado de David e o informa que um grupo de pessoas chamado Paladinos está determinado a pagar a existência de todos os Jumpers. Quando ele termina de explicar, um casal de Paladinos aparece e saca seus bastões e uma luta começa. David tenta fugir, mas foi apanhado por um dos fios elétricos. Sua habilidade de teletransportar foi desativada novamente. Griffin então luta contra os dois paladinos, derrotando-os rapidamente. Ele incapacita os dois perseguidores e diz a David que há muito tempo apaga paladinos. Ele então se teletransporta para seu covil secreto. David vê os restos do salto de Griffin, chamado de cicatriz de salto, e o segue. Griffin o avisa para ir embora e David volta para Millie e a leva para fora do Coliseu. Mas Millie exige uma explicação para o ocorrido. Antes que David pudesse começar a explicar, a polícia chega e prende David por invadir o Coliseu. Na delegacia, David é interrogado, mas insiste que era apenas um turista que quebrou as regras e pede desculpas. A polícia então deixa David e ele diz para esperar pelo magistrado na embaixada dos Estados Unidos. Enquanto David espera, entra uma mulher a quem David reconheceu como sua mãe Mary. Mary diz a David que ele só tem 30 segundos antes que mais paladinos cheguem e lhe entrega a chave para abrir as algemas. Mary volta correndo e David a persegue, mas a perde. David então encontra Millie e os dois seguem para o aeroporto. No aeroporto, David diz a Millie que eles precisam terminar. Millie fica desapontada ao saber da notícia, mas continua a voar sozinha. Enquanto isso, Roland chega à casa de William e se apresenta como oficial da Receita Federal. Roland pergunta sobre David, mas William não coopera. William diz a Roland que não via David há 8 anos. Ele também menciona como Mary deixou ele e David quando David tinha 5 anos. William pede a Roland que saia, mas ele se recusa. David vai ao esconderijo de Griffin e vê as paredes de Griffin cobertas de fotos e informações sobre paladinos de todo o mundo. David pede a Griffin para explicar por que os paladinos apagam Jumpers e Griffin explica que a guerra acontecia desde a Idade das Trevas. Segundo Griffin, os paladinos são fanáticos religiosos que acreditam que o poder do teletransporte deve pertencer apenas a Deus. Ele então diz a David que paladinos apagariam qualquer um sem hesitar apenas para enfrentar David. Percebendo que seu pai e Millie podem estar em apuros, David se teletransporta para a casa de William e o encontra inconsciente no chão. Ele o leva para o hospital onde os médicos correm para ajudá-lo. David volta ao esconderijo de Griffin para obter mais informações sobre Roland, pois pretende apagá-lo. Griffin diz que era inútil porque ele acompanha Roland há mais de 10 anos. Cada vez que se encontram, Griffin ganha mais e mais cicatrizes. David oferece para ajudar a capturar Roland, mas Griffin se recusa. Griffin então se teletransporta para a China, mas David o segue, ainda tentando convencer Griffin a deixá-lo ajudar. Quando David diz a Griffin que sabe onde o Roland pode estar, Griffin finalmente concorda no que diz respeito a Millie. Eles decidem se separar. David vai buscar Millie e Griffin vai voltar ao esconderijo para se armar. David chega ao apartamento de Millie. Millie fica surpresa ao ver David novamente e diz a ele que não quer mais saber dele e o manda embora, mas David ouve o Roland e alguns outros chegando. Sem outra escolha, David teve que contar a verdade a Millie,
apresentando-se com um salto. Millie fica surpresa ao ver o poder de David e enlouquece tentando fugir. Sabendo que eles estavam em perigo, David agarra e teletransporta os dois para o esconderijo de Griffin. Roland e os outros paladinos entram no apartamento de Millie e o veem vazio, mas Roland encontra a cicatriz de salto. Eles pegam um dispositivo, colocam sobre a cicatriz de salto e um portal começa a se formar. Eles tentam reabrir a cicatriz de salto para que possam encontrar David. David encontra Griffin, mas Griffin fica bravo ao ver Millie com eles. Griffin conta a David sobre a máquina de paladino e diz que trazer Millie para o esconderijo levará os paladinos diretamente a eles. David e Griffin examinam a cicatriz de salto e descobrem que ela está ficando maior. Momentos depois, Roland aparece enquanto David e Griffin estão escondidos. Mas enquanto David está escondido, ele vê uma foto de Mary pendurada na parede de Griffin entre os paladinos conhecidos. David foi então marcado e preso à parede por um bastão de choque. Griffin entra com um lança-chamas e começa a enfrentar Roland. Griffin usa suas habilidades de teletransporte para ganhar vantagem. Roland também é bom em lutar com tecnologia de paladino. Griffin tira Roland do esconderijo e se teletransporta para longe, mas ao retornar, manda um ônibus em movimento direcionado diretamente para Roland. Ele não teve tempo de reagir, mas ainda consegue desviar do ônibus que se aproxima. Millie encontra David preso na parede e tenta libertá-lo, mas Roland aparece pronto para apagá-lo. Millie fica atordoada, mas Griffin reaparece com um lança-chamas, atirando em Roland na cicatriz do salto. Griffin pula atrás dele e eles reaparecem no apartamento de Millie e a briga continua. De volta ao esconderijo, Millie consegue libertar David, mas diz a ele que quer ir para casa. Ela não quer se envolver em nada do que estava acontecendo, ela só queria voltar e ter uma vida normal. David não tem escolha e concorda. Enquanto se prepara para trazer de volta Millie, Griffin reaparece com a máquina de salto do paladino, mas com a cicatriz do salto ainda lá, o paladino ainda consegue agarrar Millie pelo cabo e trazê-la de volta para o apartamento. David tenta salvar Millie, mas Griffin prepara uma bomba. David fica confuso, mas Griffin diz a ele que esta é sua chance de acabar com os paladinos de uma vez por todas. David protesta e se teletransporta com a bomba. Griffin o persegue e eles acabam lutando, se teletransportando por vários locais diferentes. Eles se teletransportam para o Egito, São Francisco e Nova York. Enquanto lutam pela bomba, eles acabam em um país devastado pela guerra, onde Griffin finalmente consegue pegar o detonador, mas Griffin não vê a torre caindo atrás deles. David teletransporta Griffin para a torre e uma grande quantidade de eletricidade agarra Griffin e o prende no chão. Griffin tenta persuadir David de volta para o apartamento, dizendo que não tem chance contra os 5 paladinos, mas David está determinado a salvar Millie. David volta ao apartamento e alcança Millie, mas é imediatamente esfaqueado por 5 cabos que os paladinos prenderam ao apartamento. David luta ainda focado no teletransporte. Isso fez com que todo o apartamento tremesse violentamente. Toda vez que David tenta se teletransportar, o apartamento também sai com ele. Ele grita e as paredes do apartamento tremem e racham. Finalmente, ele deu um empurrão final, teletransportando todo o apartamento de volta para o lago, onde descobriu seus poderes. A maioria dos paladinos fica incapacitado, alguns se afogam e David teletransporta o apartamento de volta para a biblioteca. David recupera a consciência e vê que o Roland ainda está vivo. David então pega o Roland e o larga em algum lugar no meio do Grand Canyon. O tempo passa e David reencontra sua mãe. A filha de Mary abre a porta e David e Mary finalmente se falam. Mary explica que ela também é uma paladina. Quando David se teletransportou pela primeira vez aos 5 anos, Mary tomou a difícil decisão de deixá-lo para protegê-lo de outros paladinos. Agora que eles estão reunidos, David pergunta o que vai acontecer. Mary então responde que lhe daria uma vantagem e David volta para Millie para esperá-lo. Eles dão as mãos, sorriem um para o outro e vão embora. Deixa aí nos comentários para que lugar você iria se você fosse um Jumper e o que você achou desse filme. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.